Olá, eu sou o Ítalo Mingoni, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Primeiramente, gostaria de desejar um feliz 2020 em nome da Confederação e que todas as entidades de prática desportiva tenham muito sucesso nas realizações de 2020, ok? A gente está aqui para falar hoje do plano de diretriz da Confederação. O plano de diretriz nada mais é do que mais um documento que vai nortear nossos objetivos rumo ao sucesso esportivo. Então a gente vai falar aqui um pouquinho da nossa introdução do documento, né? A conjuntura esportiva, onde a Confederação está inserida dentro do cenário esportivo nacional, as diretrizes gerais para a Confederação e as diretrizes específicas por agente envolvido, ok? Vamos lá. Então, nosso documento de plano de diretriz está vinculado diretamente ao documento de planejamento estratégico. Assim que a nossa gestão assumiu, a gente desenvolveu um documento de planejamento estratégico e a gente vinculou o plano de diretriz justamente a esse movimento. Então, a gente pegou as 12 iniciativas do nosso mapa estratégico para desenvolver esse documento de plano de diretriz. Então, ou seja, o plano de diretriz ele tem a função de orientar, é mais um documento que vai orientar, que vai intencionar todos os esforços para um único objetivo. Perfeito? Então, só para a gente lembrar aqui, né, como é um documento de orientação, é interessante a gente reviver os nossos momentos de missão, visão e valores. Eu não vou nem ler aqui, você já tem acesso a esse documento, mas é interessante a gente colocar aqui. Então, ele é um documento que vai dar mais transparência às ações da Confederação para a comunidade esportiva. Então, para entender melhor esse documento, eu estou falando primeiro da parte de introdução, a gente dividiu esse documento em 4 partes diferentes. A primeira parte é a de introdução, justamente esse tópico que a gente está abordando agora. A segunda parte é a parte de conjuntura, ou seja, onde que o futebol americano, onde a Confederação está inserida no cenário esportivo nacional. A terceira parte é de diretrizes gerais, justamente as diretrizes da Confederação para a própria Confederação. E a quarta parte são diretrizes específicas da Confederação para os agentes envolvidos, para os stakeholders. Então, primeiramente, a gente vai falar da conjuntura, né? O atual contexto em que a Confederação está inserida no cenário desportivo brasileiro. Então, quando a gente fala da conjuntura, obviamente a gente precisa de falar do governo e de como que o governo tem atuado. O presidente eleito Jair Bolsonaro já tinha deixado bem claro dentro do seu plano diretor, lá na eleição, que a sua intenção seria dedicar quase que exclusivamente a resgatar a economia do país. Então, obviamente, alguns setores dentro do cenário político sofreria algum contingenciamento. E o esporte não foi um desses setores que sofreu contingenciamento. Então, basicamente, o governo entendeu que o esporte ele é muito importante, mas ele precisa ser promovido juntamente, precisa ser entendido, né, e trabalhar juntamente com a promoção da saúde. Então, para a gente entender como que o cenário esportivo está vinculado ao governo, o cenário esportivo do futebol americano brasileiro está vinculado ao governo, a gente teve 4 diferentes proponentes, ou seja, equipes ou entidades que buscaram recursos através de leis de incentivo governamental na esfera federal, tá? E 7 projetos, entendeu? Desses 7 projetos, poucos foram captados. Então, ou seja, dentro de uma realidade do futebol americano no Brasil, o impacto do contingenciamento esportivo ele não é tão forte, tá? Mas é importante a gente entender essa conjuntura onde o esporte está inserido. Então, basicamente, o governo ele entendeu que o esporte ele tem que ser fomentado em Bolsa Atleta, Rede Nacional de Treinamento e projetos incentivados. É justamente isso que eu estava falando. E apesar disso tudo, ele sofreu um contingenciamento muito grande, de quase 49%. Então a gente tem que entender que é interessante a gente caminhar juntamente com o governo nesse sentido, mas a gente também tem que entender que a gente precisa caminhar com as próprias pernas, ok? Então, basicamente, a gente consegue entender que a gente precisa de estimular novos movimentos de inovação e expansão do mercado esportivo, assim como compliance e transparência.
Então, considerações finais da conjuntura, a gente pode observar que, apesar de trabalhar juntamente com o governo federal para a promoção e desenvolvimento da prática do futebol americano no Brasil, a Confederação precisa estimular justamente esses movimentos de inovação, né, para caminhar com as próprias pernas. E a expansão do mercado esportivo da nossa modalidade, assim como ações de compliance, transparência, para que ela se torne cada vez mais atrativa aos olhos dos investidores externos. Então, ou seja, os investidores de fora do nosso mercado começam a olhar o futebol americano e começam a entender que ele é um esporte atrativo para investimento. Então vamos falar agora das diretrizes gerais, as diretrizes da confederação para a própria confederação. Então a intenção da gente desenvolver as diretrizes gerais a confederação, o entendimento que ela tem hoje, ela acredita que essas diretrizes elas são viáveis para a gente conseguir o sucesso esportivo. Ok? E antes de eu falar das diretrizes, eu gostaria de falar, a diretriz ela é uma equação, né? A diretriz ela é composta por metas e por medidas, ok? As metas, ela também é uma equação. A meta ela tem que ter objetivo gerencial, ou seja, o que a gente quer atingir com aquela meta. Ela tem que ter um prazo máximo estipulado e ela tem que ter uma métrica, o que a gente quer atingir. Ok? Então, quando a gente fala de diretriz, a gente está falando então de metas e medidas. As metas os objetivos que a gente quer alcançar e as medidas o que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo. Perfeito? Então, vamos falar da primeira diretriz da confederação, estruturar um calendário, estruturar o calendário desportivo. Então, a nossa meta aí é desenvolver plenamente, ou seja, 100%, né, 2 modelos sugestivos de calendário desportivo nacional até março de 2020. Então, ou seja, a gente tem que entender e encaixar todas as competições aí do âmbito nacional. Então, ou seja, quais são as medidas para a gente alcançar essa meta? Debater juntamente com as entidades filiadas, as representativas de classe, as comissões, as ligas chanceladas, ou seja, todas as pessoas que envolvem o futebol americano no Brasil, as pessoas jurídicas, né? A sugestão desse período de realização de competição. Segundo, determinar concomitância das competições, ou seja, quando uma competição pode juntar ou ocorrer no mesmo prazo que a outra. E terceiro é destinar datas dentro do calendário esportivo para a confederação realizar os próprios eventos. Hoje é muito difícil a gente conseguir ativar seleções porque não tem data dentro do nosso calendário. Nossa segunda diretriz é estruturar um modelo de competição, ou seja, a confederação ela vai elaborar inteiramente uma nova proposta de competição, de modelo, até dezembro de 2020. Então qual é a intenção? É a gente entender que o modelo de competição hoje ele é um modelo que está sendo realizado, ele é funcional, mas a gente precisa otimizar esse processo. Então a gente vai começar a pensar um pouco mais no futuro nessa situação. Então, ou seja, as medidas que a gente vai adotar: fomentar um debate sobre sistemas de conferências, bowls e ranqueamentos, assim como a NCAA faz. A gente vai estabelecer critérios de ranqueamento e a gente vai desenvolver contextos históricos e planos de negócio para execução de bowls. Então, ou seja, executar bowls em determinadas regiões e buscar um contexto histórico para isso. Terceira diretriz para a confederação: desenvolver integralmente um software ou aplicativo de súmula eletrônica até maio de 2020. Então, as nossas medidas é criar um programa seguro e intuitivo com processo de validação e auditoria, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente vai vincular as entidades, pessoas, partidas, tudo que envolve o futebol americano a ideia única no sistema, então vai ficar fácil da gente mensurar isso. Terceiro, é garantir publicidade e acesso à informação dos documentos aos órgãos competentes e à comunidade esportiva, assim como súmula ou qualquer coisa nesse sentido. E, por fim, criar a carteira digital do atleta, para evitar que ele leve seu próprio documento e deixe seu documento na mão de delegado. Então, a gente está tentando criar esses processos. A quarta diretriz é para a categoria de base, né? Então, a gente quer estruturar completamente um torneio de seleções estaduais sub-21, ok? Eu vou explicar por que sub-21. Até fevereiro de 2020. A Federação Internacional, a IFAF, ela não determinou qual seria a categoria por faixa etária de seleção que a gente deveria abordar. E desde então a Confederação ela tem abordado a categoria sub-19. Entretanto, é muito complicado a gente conseguir atletas sub-19 para a gente rodar competições de seleções estaduais. Então a nossa intenção foi, como não existe uma recomendação, uma diretriz
da própria Federação Internacional foi abranger mais a faixa etária para a gente conseguir estruturar as seleções com um depth chart mais profundo, a gente ter mais condições de ter roster para rodar essas competições. Então as medidas ali é incentivar desenvolvimento de categoria de base em equipes de primeira divisão nacional, principalmente. Obviamente as equipes da segunda divisão também devem fomentar a estrutura de atletas de desenvolvimento, principalmente de júnior, ok? Desenvolver programas de prática esportiva voltada para o desporto educacional, então nós conseguir vincular a prática do futebol americano ao rendimento educacional do atleta ou da criança que está entrando dentro da sua equipe, e por fim elaborar um template, um blueprint, a forma do cara entender e executar uma escola de esportes voltada para o futebol americano. E por fim, nossa quinta e última diretriz para a confederação é a reforma estatutária, ou seja, apresentar uma proposta de reforma estatutária para debate entre as filiadas até agosto de 2020. Esse talvez seja a nossa diretriz mais complexa, né? Então as medidas ali ajustar a legalidade de quadros sócios administradores, que até hoje está em pendência, buscar a vinculação ao COB, utilizar ali do corpo jurídico do COB para a gente realizar essa reforma estatutária de maneira efetiva, principalmente pensando na nova Lei Geral do Esporte, que deve ser votada ainda esse ano. E por fim, realizar benchmark de confederações com case de sucesso, ou seja, pegar as confederações com case de sucesso, já podem captar através de lei de incentivo, confederações olímpicas, ler o estatuto deles, entender como que eles abordam as coisas e tentar aplicar isso dentro do nosso estatuto e dentro do futebol americano. Agora a gente vai trabalhar as diretrizes específicas, ou seja, as diretrizes para os stakeholders, os agentes que estão envolvidos diretamente com o futebol americano. Então, primeiro, a gente vai trabalhar as diretrizes para árbitros e delegados. A nossa meta, a gente vai trabalhar com duas metas para cada stakeholder, ok? Nossa meta primeira, né, para árbitros e delegados é aumentar em 25% a capacidade de mando de jogos até o fim da temporada regular de 2020. Ou seja, a gente precisa definir ali um processo global de formação de novos árbitros e delegados. Utilizar possivelmente o CBFA Academy para fazer esse tipo de processo. Segundo, elaborar processo de capacitação e desenvolvimento dos árbitros que já estão em exercício. Talvez aí criar programas para identificar mecânicas de arbitragem, para que esses árbitros possam consumir ou criar comunidades de debate para que esses árbitros possam conversar entre si e desenvolver. E por fim, determinar concomitância de competições para arbitragem por localidade, ou seja, quando as competições podem ocorrer ao mesmo tempo que os árbitros consigam mandar jogos concomitantes sem prejudicar a qualidade dos jogos. Então a segunda meta para a arbitragem é acelerar em 15% a dinâmica do jogo até o fim da temporada regular de 2020. A Confederação fez um levantamento e ela entendeu que o jogo em média aqui no Brasil dura 2 horas e 46 minutos. Então a nossa intenção é tentar reduzir um pouco a extensão do jogo e a gente precisa otimizar essa dinâmica. Então para otimizar essa dinâmica a gente vai tomar as medidas de otimizar o processo de decisão e comunicação de faltas ocorridas durante a partida. Então teve uma falta, comunica rápido e já comunica para a torcida, para a filmagem, para quem está envolvido no processo. Aprimorar a reposição de bola e reposicionamento de correntes. Então, ou seja, as pessoas que vão operar a corrente lá, vão chegar e ter um treinamento, mesmo que seja rápido, entender como é que funciona, né, o reposicionamento e otimizar isso. E por fim, criar estratégia de conscientização da importância do árbitro. O futebol americano está em plena forma física, justamente para não comprometer o trabalho das equipes. Perfeito? A gente vai falar do segundo stakeholder e a gente está falando das equipes agora. A primeira meta da equipe é cadastrar 100% dos seus atletas atuantes em competições nacionais com dados completos e corretos no sistema de gerenciamento da confederação até dezembro de 2020. Então, ou seja, é muito importante para a confederação que as equipes cadastrem seus atletas lá, tenham o seu cadastro completo lá, com os dados completos, para a gente poder trabalhar essas informações, conseguir captar recursos para a confederação ou desenvolver planejamento estratégico mais fidedigno.
Ok? Então as medidas compelir as federações a disponibilizarem acesso para as equipes, ou seja, você é um gestor de equipe que está assistindo esse vídeo, procure a sua federação, busque o acesso do sistema com a sua federação. Segundo, disponibilizar documentação, videoaula, guia de usuário para a utilização do sistema, justamente para quando for utilizar o sistema, usar de forma correta e não prejudicar as informações que estão sendo inseridas lá. Meta número 2, compelir 100% das equipes que participaram de competições chanceladas pela confederação a terem um fisioterapeuta responsável, registrado no CREFIT, isso é muito importante, e um educador físico responsável, também registrado no CREF, atuando de acordo com as suas competências. Isso é muito importante a gente frisar. Competências profissionais. Então, o fisioterapeuta ele atua como fisioterapeuta, não como médico, assim como o educador físico ele atua na área dele, não como qualquer outra área de atuação. Até dezembro de 2020. Então, ou seja, é muito importante a gente entender essa segunda meta. A gente não está falando para vocês contratarem nenhum fisioterapeuta ou educador físico, apesar de que vale muito a pena a gente valorizar esse tipo de profissional dentro da nossa equipe. Mas é importante ter alguém responsável, alguém que saiba o que está fazendo dentro da equipe. Isso já ocorre de forma bem natural, mas é importante a confederação colocar isso como diretriz para que a gente possa evoluir, a gente possa caminhar dentro dentro dessa meta, ok? Então, a gente vai trabalhar as medidas ali, instituir um processo de colaboração com instituições de ensino profissionais, clínicas e ciências de treinamento, ou seja, tentar buscar aí parcerias com escolas ou com clínicas para que esses profissionais atuem dentro da equipe de vocês de forma voluntária. Oferecer autonomia e estrutura aos profissionais, então, ou seja, os profissionais que vão atuar de forma voluntária ou não dentro da sua equipe, que vocês consigam oferecer um mínimo de estrutura para eles poderem atuar na sua profissão. E por fim, facilitar o acesso dos profissionais ao time das equipes. Então, ou seja, o profissional que vai trabalhar, envolva ele no treino, envolva ele nos seus planejamentos, isso tudo é muito importante para que ele tenha dado e ele consiga de forma fidedigna colaborar com o seu planejamento. Terceiro, são diretrizes para as federações, ou seja, entidades filiadas e vinculadas à confederação hoje. A primeira meta é exigir publicação de balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício e fluxo de caixa de 100% das federações filiadas até junho de 2020. Antes de a gente avançar um pouco nessa meta, é importante a gente entender que somente federações que tiveram registro das suas operações financeiras no ano passado, ou seja, no ano de 2019, elas vão poder publicar esse tipo de material. Então, a nossa intenção é fazer com que todas as federações elas possam publicar esse documento para que a gente seja mais transparente para com o nosso mercado e para com os investidores externos. Okay? Então, as medidas são disponibilizar modelos de ferramenta para controle financeiro. Então, a confederação vai disponibilizar o que ela tem hoje para que as federações possam utilizar do mesmo sistema e elaborar custos voltados para finanças de entidades de administração do desporto. Então, ou seja, são coisas bem específicas e é importante as federações compreenderem como que eles vão captar esses dados. Okay? Segunda meta é tornar regulares e filiadas ao menos 10 federações até dezembro de 2020. Hoje a gente tem regularmente 8 federações. Hoje estão passando por processo de eleição, então falta documentação. 8 federações estão filiadas, ou seja, com toda a documentação em dia, todo o registro, passaram pelo processo de votação dentro de assembleia, eles fazem parte do rol de federações filiadas. A gente tem algumas federações vinculadas. O que são isso? Federações que estão em processo de ajuste das suas documentações, do seu estatuto, da ata de posse. Então, ou seja, a nossa meta é tentar regularizar pelo menos mais 2 até o final de 2020 e estimular esse crescimento, né? Então, as medidas prestar consultoria, então a própria confederação vai colaborar com essas federações filiadas ou entidades que queiram, ou estados que queiram iniciar o processo de federação. Então, prestar consultoria em processo de abertura de firma para lideranças estaduais, sem federações constituídas, ou seja,
buscar as equipes que jogam no mesmo estado, que não tem federação, e fazer eles entenderem a importância disso e colaborar com essa instituição. Assessorar a estrutura estatutária das federações para estar em conformidade com a Lei 9.615 de 88, que é a Lei do Esporte, é a nossa Lei Pelé. E por fim, destinar datas dentro do calendário da federação a realizar eventos e ativar as seleções nacionais. Métodos técnicos e gestores. A primeira meta é para técnicos, ok? Registrar 75% dos técnicos principais head coaches, tá? Da BFA Elite, BFA Acesso e Copa do Brasil de Flag Football pela ATFA, que é a Associação de Técnicos de Futebol Americano, até abril de 2020. Então, ou seja, pelo menos 75% das equipes deveriam ali ter os seus técnicos associados lá, para que a gente possa disponibilizar alguns documentos, alguns processos de capacitação pela associação. Medidas: disponibilizar curso via CBFA Academy, Glazer Clinics e Fellowship of Christian Athletes, que é a FCA, que está atuando no Brasil, para desenvolvimento dessa classe. E fomentar o ambiente e a criação da comunidade para troca de informações e experiências entre essa classe. Exemplo que já ocorre hoje é o Congresso Brasileiro de Futebol Americano, onde se encontram técnicos do Brasil inteiro, e é uma experiência incrível de troca de informações entre os técnicos. Tá? Meta 2 para os gestores também é registrar 75% dos gestores da BFA Elite, Acesso Copa do Brasil, agora pela Confederação. Então, se a gente vai estipular esses processos, a Confederação vai entrar em contato com esse gestor, a gente vai ter o registro dele e fomentar a comunidade da mesma forma. Então, as medidas criar processo de capacitação em gestão, ética e transparência, debater sobre eficiência e sustentabilidade de programas esportivos de futebol americano e fomentar um ambiente de criação, comunidade para troca de informação e experiência entre a classe, justamente o que eu estava falando. Por fim, o nosso último stakeholder são as ligas chanceladas, ou seja, as competições que a Confederação chancela. A primeira meta é disponibilizar para a comunidade da Confederação 100% das súmulas em até 48 horas após a partida. E isso é muito importante para que, principalmente, os braços judiciais do esporte, a justiça desportiva, consigam atuar. Então, a primeira medida é estabelecer um processo de acesso a documentos pelos meios locais e oficiais, se a Confederação vai estipular, e registrar os dados da súmula, as ligas registrarem os dados da súmula dentro do sistema oficial da Confederação, para que esses órgãos tenham acesso, não somente os órgãos, mas a comunidade em geral. E a segunda meta é submeter 100% dos atletas a processo de filiação da Confederação. Então, uma das contrapartidas que a Confederação exige na sua chancela é que ele seja um atleta confederado, um atleta que disputa essa competição seja um atleta confederado. Então, as medidas disponibilizar os processos para a chancela, ofertar canal de ouvidoria, dúvidas para a comunidade, então, ou seja, se tiver alguma dúvida sobre o processo de confederação, entrar em contato com a confederação, e por fim dar publicidade à lista de atletas confederados mensalmente, como a gente já tem feito. Então, arrumando o sucesso esportivo, a confederação ela entende que o plano de diretriz ele é mais um documento que vai nortear a nossa modalidade dentro do país. Então, ou seja, ele vai intencionar os esforços para um único objetivo e, juntamente com o planejamento estratégico, o plano de negócio da confederação, a gente pode compreender que o plano de diretriz ele é um documento que vai colaborar nessa intenção. Então, o nosso rumo é sempre o sucesso esportivo. Então, a confederação ela conta muito com a colaboração tanto dos colaboradores internos quanto dos stakeholders envolvidos para a gente conseguir chegar e desenvolver esse plano de diretriz plenamente e a gente consiga de fato alcançar o sucesso esportivo planejado para 2020. Então, para todos vocês que tenham um excelente ano, tenham um sucesso esportivo que vocês planejaram ser alcançado e que a gente consiga aí elevar o patamar do futebol americano praticado no Brasil. Muito obrigado.